Olá, alunos do sétimo ano, vamos iniciar o quarto bimestre. A unidade é denominada Descobrir como julgamos e é bom a gente traçar uma analogia com o bimestre passado, né? Que era descobrir quem somos, né? Então, tem uma diferença, né? Quando a gente fala descobrir quem somos, a unidade todinha do terceiro bimestre foi falada a respeito do autoconhecimento. Você se conhecer. A gente falou sobre as ideias de Sócrates, a gente citou aquela frase, né? Conhece-te a ti mesmo, né? No sentido de você conhecer a sua essência. Quais são as características que mudam e quais são as características que permanecem no seu eu, né? Então, a gente vai continuar complementando essa ideia, mas traçando também a questão da interação do meio social. Quais são as influências que podem incidir sobre mim no sentido de eu mudar essa essência, essa ideia de construção do nosso eu, né? Não apenas a ideia de Sócrates que existe uma essência que não pode ser mudada, mas uma ideia de construção. Autores que vão trabalhar essa ideia de construção da personalidade, da personalidade do ser humano, do nosso eu, né? Então, nesta unidade, nesta unidade Descobrir como julgamos, inicia-se na página 2. Na página 2 tem uma imagem feita com azulejo, que é denominada mosaico, né? Então tem vários pedacinhos de azulejos, né? Com cores diferentes que formam uma imagem. Essa imagem, se a gente for descrever, né, na página 2, vocês vão abrir o livro na página 2 e verificar o que eu estou dizendo. Aparece um dragão, né? Então a gente pode traçar uma analogia, essa questão do mosaico com a construção, né? Então é algo que é um todo que são formadas por pequenas partes que vão formar uma imagem maior. Então um pedacinho pequeno que juntos formam uma imagem maior. Então a ideia de construção. Então vamos trabalhar esses questionamentos que estão logo abaixo da imagem. Vamos tentar refletir a respeito disso, né? Então, no primeiro questionamento está dizendo assim: nessa imagem, as peças coloridas são partes de uma figura. Que figura elas compõem? Então, a gente for partir para analisar, dá para ver que é um dragão, né? É um dragão formado por pequenas partezinhas de azulejo, que esse tipo de arte é denominada mosaico, né? No quesito 2, quais são as partes que compõem o meu eu? Então a gente vai... Essa ideia da construção da essência, da questão da construção da personalidade, né? Que a gente vai trabalhar esse bimestre. Quais são as partes que compõem o meu eu, no caso, né? Então vocês podem dizer que seus sentimentos, a forma como você interage com sua mãe, as suas características físicas. Então vocês podem falar do conjunto, perceber todo o conjunto que forma um indivíduo, você, né? Então somos formados por inúmeras partes, né? Então tem inúmeros quesitos, inúmeras perspectivas que formam o nosso eu. Eu sou um ser biológico, eu sou um ser social e eu sou um ser cognitivo também, né? Então eu sou formado por diferentes partes. Eu interajo no meio social, mas eu tenho o meu eu intrínseco, né? Tem as minhas questões internas, né? As minhas características emocionais, coisas que eu não exponho para terceiros, está dentro de mim, né? Então tem muita coisa que a gente não expressa. A gente trabalhou isso no bimestre passado, a gente trabalhou sobre isso, né? Então, o eu intrínseco e o que eu demonstro, o extrínseco, né, aos demais. O quesito 3. O que faz eu ser desculpem. O que faz eu ser o que sou? O que faz eu ser o que sou? Então você pode dizer que são as suas relações sociais,
Você pode dizer que é a sua essência, que você age de uma determinada forma. Você pode dizer o que faz você ser o que você é. Pode ser também uma questão característica física também, que influencia também seu eu psicológico, influencia sua psique, né? Sua consciência. Você pode falar sobre isso. Então é apenas uma analogia, a gente está fazendo uma reflexão, né? A gente não é obrigado a responder, é uma resposta para esses questionamentos que vocês podem responder mentalmente. Não é obrigado a escrever não, no caderno não, viu? Quesito 4. Por que eu sou assim e não de outra forma? Por que eu sou assim e não de outra forma? Então vamos pensar na ideia de construção. Às vezes a pessoa tem uma certa índole, ela nasce com uma índole boa, mas o meio social também influencia em parte. Se eu estou num meio social que é conturbado, provavelmente eu não vou ser tão equilibrado. Mas às vezes essa personalidade que eu tenho é tão forte que às vezes mesmo eu passando por uma situação complicada ou tendo uma vida conturbada, mas a minha essência, se a gente pensar como Sócrates, né, que a essência não pode ser mudada, né? Pode ser melhorada em alguns aspectos, mas não mudada totalmente. A gente pode pensar assim, que essa essência ela vai sobressair, vai fazer com que eu aja de determinada forma. Mas o meio social também influencia. Então, tem a ideia dos autores desse capítulo, que vai falar da ideia de construção. Essa analogia entre a construção. Por isso que já entrou com a ideia do mosaico. O mosaico é a construção de uma imagem através de pequenos fragmentos, né, de peças para formar um todo maior. Então, o que faz... porque eu sou assim e não de outra forma? Pode ser por causa do meio social, pode ser por causa da minha profissão, pode ser por causa da minha essência em si, né, da minha personalidade. Então existem inúmeros aspectos que influenciam o ser humano, a forma como ele age no meio social. Então o foco dessa unidade é a questão do meio social, da interação social. Quesito 5. Qual a influência das outras pessoas na constituição do meu ser? Então, quais são as influências de outras pessoas na constituição do meu ser? Quais são? Eu posso dizer que pode ser através dos meus gostos musicais, da minha forma de me vestir, da forma como eu corto o meu cabelo, do lazer que eu gosto de ter nos meus horários vagos. Então, as pessoas só influenciam umas às outras, né? As pessoas se influenciam entre si. A gente pode até perceber, fazer essa analogia, essa comparação com a ideia de Durkheim, né? De fato social, que o fato social tem uma força coercitiva, né? O fato social influencia o indivíduo, é externo ao indivíduo. Ele influencia o indivíduo. Então, a educação, o lazer, o trabalho são fatos sociais. Eles influenciam os seres humanos. Então a gente pode até trazer essa analogia também da sociologia. Então, filosofia e sociologia são próximas também. Então pode traçar essa analogia. Olha como é interessante, né? Então, eu posso sofrer diferentes influências. Às vezes eu posso gostar de um determinado estilo musical, porque eu tenho um amigo que gosta, ele escuta tanto que eu acabo aprendendo a gostar. Eu posso gostar de um determinado estilo de filme, porque meus colegas me chamam para assistir e eu acabo tomando gosto. Então eu sofro uma influência. Então essa é uma das possíveis respostas a esse questionamento que está na página 2. Quesito 6. Meus gostos e minhas preferências sofrem influência dos outros? Meus gostos e minhas preferências sofrem influência dos outros? Então, a pergunta anterior já responde a essa, como eu já havia respondido, né? Com certeza, né? Meus gostos e minhas preferências sofrem influência, sim, dos outros. Quem nunca disse, não gosto disso, mas acabou, depois de algum tempo, passando a mudar o pensamento. Então, há essa influência, sim, do meio social sobre nós.
somos seres sociais, a gente aprende através do meio social. Então, se eu interajo muito em um determinado ambiente, eu vou aprender a ter aqueles gostos daquele ambiente social, daquela cultura que eu estou imerso, né? Estou inserido. Então, tem essa influência, sim. E o quesito 7, né, o último questionamento, sou uma pessoa autêntica? Então, vamos pensar assim. A gente sofre influência, sim. Mas essa influência vai fazer com que eu deixe de ser uma pessoa autêntica, ser uma pessoa que pensa por si só, que tem um pensamento diferenciado. Tem pessoas que essa influência do meio social é tão grande que a questão da essência fica encoberta sobre a influência de outras pessoas. É o tido, entre aspas, né? Como a pessoa diz, Maria vai com as outras, né? A pessoa sofre tanta influência, é tão manipulável, que a pessoa acaba, tudo que ele faz é mediante o que outras pessoas fazem. Ele não pensa por si só, né? Mas todo mundo sofre influência em parte do meio social. Então você pode se perguntar, será que eu sou uma pessoa autêntica? Será que o que eu estou fazendo é apenas para agradar terceiros? Eu não estou me agradando? Então a filosofia é muito importante também para a gente perceber o que é que está encoberto, quais são a parte da minha essência que está encoberta por a influência de outras pessoas, ou se eu estou sofrendo tanta influência que eu estou me reprimindo e fazendo tudo que os outros querem. Né? Então a gente pode perceber essa questão. Então eu deixo esse último questionamento como um pensamento reflexivo para que vocês façam. Será que você é uma pessoa autêntica de fato? Será que você não está sofrendo tanta influência que está prejudicando sua vida, sua vida social, sua vida individual, né, por assim dizer? Porque dependendo do meio que você está, pode ser que esse meio social não seja tão bom. Então, eu quero que vocês façam a leitura da página 2 e da página 3. Essa é a atividade de hoje, no caso. Fazer a leitura da página 2 e 3. No caso, o questionamento sobre o mosaico, né, da página 2, e o texto Em Construção, que fala sobre a ideia de Sócrates, né, de conhece-te a ti mesmo, aquela frase que ele proferia, né? E que a gente lá também traz a ideia de construção, né? Construção da nossa personalidade. Até mesmo tem uma imagem ao lado, né, do lado direito, que é a cabeça de uma pessoa e vários construtores, né, formando essa cabeça. Então, assim, a ideia de conhece a ti mesmo traz uma perspectiva de que a essência não é mutável. Mas os autores que vieram posterior a Sócrates traçaram também o pensamento de construção, né? Que esse meio social nos influencia de tal forma que eu vou construindo a minha personalidade, vou construindo o meu eu. E é importante essa ideia de construção porque eu vou perceber quais são os aspectos que estão me influenciando de tal forma que está encobrindo o meu eu verdadeiro, a minha essência, né? Então a ideia de construção, vamos melhorar essa essência, né? Vamos perceber quais são os aspectos que são positivos que eu possa adquirir, como certos hábitos, ou outros aspectos que eu tenho que deixar de lado, né? Então, a ideia de construção da personalidade, construção do nosso eu. Então, é basicamente isso. Façam a leitura da página 2 e 3. Fiquem com Deus e até a próxima aula.